E toda sexta-feira tem o tradicional comentário de Marco Longaray. Bom dia, Marco. Bom dia, Eduardo Costa. Uma satisfação estar aqui contigo e com os que acompanham a programação do Bom Dia Camaquã aqui da Clique. Eduardo e pessoas que me acompanham, nós vivemos um momento de muita polarização no Brasil, mas em que pese isto, estão aí alguns dados bastante significativos e estatísticos comprováveis, reais, não são narrativas. A Bolsa de São Paulo, enfim, Bolsa brasileira considerada, batendo recordes. O dólar recuando, porque a tendência com a inflação é haver um aumento do dólar, né? E o dólar recuando tremendamente, o que facilita também para importação, coisa e tal. E a geração de emprego num patamar bastante baixo, geração de emprego grande e o desemprego considerado baixo, em 6,2% da população que busca colocação no mercado de trabalho. E muitos destes postos, agora no último mês, foi praticamente, em maio, praticamente 150 mil postos de trabalho criados com carteira assinada, não é? Então, hoje, onde assim, muita gente está com um MEI, com pequenos empreendedores, a mão de obra a colocação no mercado de trabalho via carteira assinada, também tem com avanços tecnológicos e outros, a inteligência artificial, quantos postos de trabalho vai tirar robôs, computadores, entende? Isto aí, sistemas, chega a ter fábricas aí que praticamente tem uma pessoa lá apenas para comandar, não é? Vê que e no país conseguir gerar empregos com carteira assinada, um saldo positivo, todos os meses uma quantidade de trabalhadores são demitidos e uma quantidade admitido. E tu tem um saldo positivo num mês de 150 mil empregos, né? E dados também como a inflação que estava projetada recuando, vai ser menor, o PIB vai ser maior do que o projetado. É um cenário assim favorável para o país, né? Ainda que um país como o nosso, com todas as suas adversidades, seus problemas, aí um país daqueles ainda considerado, e não deveria ser diferente, em desenvolvimento, né? Porque nós temos aí meia dúzia de países no mundo que são extremamente avançados, aí, outros com qualidade de primeiro mundo, mas nós estamos ali naquele meio, num meio melhorado ali, não estamos longe ainda para ser país de primeiro mundo. Tu tem que erradicar a pobreza, dar condições, as pessoas terem uma condição de vida melhor, renda familiar melhor, enfim. E isso ainda é bem longe e não se faz com toque de mágica, com boa vontade de um governo ou de outro. Tem que ser uma sequência longa de programas que almejem isso. E neste momento, então, se trava um embate bastante grande, que é aquela proposta que vem sendo colocada
pelo presidente Lula, que era promessa de campanha de isentar o salário mínimo para quem ganha até R$5.000, até o final do governo, diga-se de passagem. Depois de anos sem ter reajuste, o presidente reajustou no primeiro ano para 2 salários mínimos. Depois houve um acréscimo para o segundo ano e espera chegar no final do governo com isenção para R$5.000. Só que no mundo da administração pública, para te retirar, para te criar um benefício para essas pessoas, a renda de até 5.000, tu tem que ter uma composição, porque lá, enfim, com obras, com educação, com saúde, tu tem um custo. E se tu vai gerar um benefício para parte da população, qualquer um que teve na administração pública, ou até mesmo em algum tipo de negócio privado. Olha, se tu pretende, tu tem um determinado gasto, bom, aí tu perdeu tu tem uma empresa, perdeu um bom vendedor, olha, e preciso vender tanto por mês, tu vai ter que recompor, ou os outros vendedores vão ter que vender mais, nós precisamos vender 100 mil por mês. Ou 200, ou meio milhão, 1 milhão, como é que se sair um bom vendedor, ou os outros vão ter que vender mais, vão ter que contratar. É assim, ou numa produção, olha, nós produzimos 1 milhão, nós aí processávamos 1 milhão de sacas de arroz numa indústria de beneficiamento, antigamente chamado engenho. Bom, nós perdemos um equipamento aqui para continuar beneficiando. O que vai? Vamos comprar um mais moderno, vamos ter que melhorar aqueles outros ali para atingir a cota. E nesse estado do Brasil não existe muita mágica. Para te beneficiar, essa imensa maioria que ganham até 5.000, e que vinham sendo assim, uma tabela quase sem correção do imposto de renda, e quem ganha R$5.000 não tem nem muito como fazer. Se é uma pessoa só, mas a renda às vezes familiar, a renda é da pessoa, mas às vezes ela tem que tem filhos, enfim, não é só para ela aqueles 5.000. Então, quem ganha esse valor aí dificilmente consegue fazer poupança, fazer economias, grandes investimentos, que não seja a manutenção da casa. E aí só há um jeito. Tu tem que buscar uma justiça tributária que acaba sendo uma justiça social. Para compensar essa necessidade do Estado, seja eu digo o Estado no estilo amplo, ou seja, o município, aqui, Camaquã, da onde estamos falando, o Estado do Rio Grande do Sul, o país, no caso a União, o Brasil. Se tu vai causar um benefício para alguém, esse dinheiro não está sobrando, tu tem que buscar compensação. E aí onde entra o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que seriam para taxar o aumento do IOF. Primeiro nós temos que entender, IOF, todo nós que ficamos negativados ali no banco, a pessoa, mas eu também pago IOF. Paga. Ficar negativado no banco, outras operações ali, tu tem uma taxa atual. Eu também olhei o meu extrato esses dias, passei de um dia para o outro negativo, não baixei um dinheiro, chegou lá no fim do mês, o banco lança. Mas não é aquele ali, pessoal, vamos entender, não é aquele que já existe, esse percentual ali, vai continuar. O que aumentaria seria para pessoas que movimentam, por exemplo, recursos em offshores, mandar dinheiro em dólar para o exterior, sobre grandes fortunas. Então, vamos separar as coisas.
Esse IOF não é aquele quando a gente fica negativo ali, ou alguma coisa, vem uma taxa ali. E nunca é muito barata, né? Mas o aumento se daria só para uma camada aí que pegaria no máximo 150 mil a 300 mil brasileiros em potencial. E por que existe uma variação tão grande entre 150 mil e 300 mil? Que, para vocês terem uma ideia, em termos de Brasil, é menos que a população de Pelotas. Essas pessoas que seriam taxadas, e eu vejo muita gente pobre ou classe média defendendo, é gente que nunca vai entrar num restaurante junto naqueles que, os melhores que nós frequentamos. É gente que nunca vai estar numa praia que a gente vai ir, entende? Não é esses lugares que esses 150 mil frequentam. Eles nunca vão entrar num restaurante, enfim, num hotel que a gente vai. Não são esses aí, pessoal. Então, por que existe entre 150 mil e 300 mil? Mas por que tem uma diferença do dobro? É que esses multimilionários, bilionários, digamos que alguns não vão, por exemplo, fazer eles estão um potencial. É que nem o Eduardo, aqui o Marco. O Eduardo tem uma grana aí, pode ampliar os negócios, mas ele pode não executar, ele tem um dinheiro, alguém tem um dinheiro. Esses milionários podem investir em offshores lá no exterior, mas podem não fazer isso, pode não fazer o negócio. Então, existe essa margem de pagamento, de imposto sobre operações financeiras, que, como eu digo e repito aqui para entender bem, qualquer um de nós que tem conta em banco está sujeito a vir ali uma cobrancinha ali, principalmente quando a gente fica no negativo. Mas não é para todo mundo, é uma minoria a nível de Brasil, num país de 220 milhões de habitantes, que pegaria aí com certeza em torno de 150 mil, e o público-alvo poderia chegar a 300 mil pessoas, que é menos que uma cidade de Pelotas. Ou, enfim, para quem está aqui em Camaquã e conhece bem, pegaria em todo o Brasil a população de 5 cidades de Camaquã, no máximo. E aí, na média, 2,5 vezes a população de Camaquã. E se tratando de Brasil, para ter uma ideia que São Paulo, a cidade de São Paulo, que é uma megalópole, tem aí 12 milhões de habitantes, alguma coisa em torno disso, aí não vou cravar o número certo aqui. E aqui em Camaquã talvez tenha 1, 2, 3 potenciais, talvez 2 potenciais, para ter uma ideia. Aqui em Camaquã teria talvez 2, 3 pessoas potencialmente possíveis de pagar esse imposto, para ter uma ideia de quão pequeno é isso. E aí o que é aquilo que eu falei na semana passada aqui, não é? Nós temos um Congresso Nacional lá que faz um discurso que defende o povo, não defende o povo coisa nenhuma. São mais de 300, são 513 deputados e 300 e tantos comprometidos com o grande capital, com interesses poderosos. Eles não defendem a população brasileira. Eles estão lá para criar. Agora estão falando novamente em esses 70% dos deputados são são favoráveis a que não termine a escala de trabalho 6x1. Quer dizer, a princípio trabalhar 6 dias na semana e ter o domingo só para descansar, não é? Quando a gente está na iniciativa privada, a gente tem um olhar. Eu já tive dos dois lados do balcão, como se diz. Eu já fui muito tempo servidor, já tive na área patronal, enfim.
E quando enquanto empregado, eu trabalhei numa instituição financeira que hoje o valor dela de mercado é 160 bilhões de reais. E quando eu estive lá enquanto empregado, eu fiz o meu melhor por aquela empresa. Mas o olhar dos meus patrões bilionários, que são a segunda maior instituição privada financeira do Brasil, o interesse dos meus patrões bilionários era diferente do meu, como um operador de caixa bancário. Então, é isto. E a gente tem que ter consciência de classe, né? Nós temos os médios empresários, aí, as pessoas que estão lutando pela vida, e temos os microempreendedores, temos trabalhadores e temos os mega empresários. Agora, o que nós temos de pior nesse momento no Brasil é um Congresso que passa a ideia que defende o interesse da população e está lá para defender grandes corporações, os interesses poderosos e que não, por exemplo, que são contra, eles querem que o governo, por exemplo, eles não são contra o governo isentar quem ganha 5 mil, mas são contra que se busque alternativas perante aqueles multimilionários para haver essa compensação. Querem que tire, às vezes, o dinheiro de um Bolsa Família, querem de uma pessoa que tem deficiência física tirar de um BPC. E essas pessoas lá, por que mais de 300, muito mais de 300 deputados dos 513 estão comprometidos, são contra a mudar a escala 6x1, são a favor da escala 6x1. Por que eles são a favor de que não cria esse imposto, por exemplo, para os multimilionários? Porque eles estão lá financiados por esses multimilionários. Alguns deles são, uns quantos deles são multimilionários, representantes de igrejas, enfim, poderosíssimas, estão lá, de congregações religiosas, das indústrias, da arma, da própria construção civil, de grupos ruralistas poderosos, enfim, de grupos industriais que estão lá, grupos farmacêuticos que estão lá para defender seus interesses na hora que é oportuno. E esse próprio Congresso também aumentou imensamente, notando o poder que tem de legislar perante a nossa Constituição, aumentou exponencialmente o que eles têm direito nas emendas parlamentares. Eu não sou contra a emenda parlamentares, mas aí algo em torno de 15 milhões por deputado, senador, é algo razoável. Olha, às vezes precisa ajudar o município, coisa e tal. Agora, hoje, cada senador, cada deputado tem 50 milhões de reais. O Congresso, Câmara e Senado sequestraram 50 bilhões do orçamento do governo federal. E isso acaba descaracterizando aquilo que o governo quer fazer, que qualquer governo acaba descaracterizando, porque quem acaba fazendo ações é como se aqui em Camaquãos, ao invés do prefeito ter os projetos de asfaltamento de rua, os vereadores de rua, de pavimentação, de melhorias, os vereadores tivessem tanto dinheiro que eles fossem dizer qual é, eu vou asfaltar tal rua lá em tal bairro, e não mais o prefeito que vai administrar, como se o prefeito fosse, como se diz no linguajar, praticamente um boneco, uma marionete. Não pode ser assim. Para isso tem poder executivo, que é quem executa as ações, e poder legislativo, que é para fiscalizar, legislar, enfim. E nós estamos num momento de que o Congresso, vendo o seu poder, acaba sequestrando o orçamento, acaba constrangendo o governo em muitos momentos,
seja qual for o governo, né? Então é um congresso que não está, é um congresso de mamateiros que nós temos lá, que não está de acordo com a realidade do Brasil. E eles fazem um discurso como se estivesse defendendo o país, o que de forma alguma é verdade. Como é que está o nosso tempo? Estourado? Eu vou ter que só para ir para as ruas aqui chamar a nossa reportagem, Marcos. Só um minuto. Repórter Expo Varejo Costa Doce das Ruas. Felipe Buetti, onde você anda? Olá, Eduardo. A gente volta então aqui nas margens da BR-116 para mostrar mais uma galeria aqui completamente obstruída, né? A gente esteve recentemente em uma outra na RS-350, que também é da mesma sanga, que é a sanga do Capitão Jango. Então essa aqui, ela vai desaguar lá naquela que nós estivemos, que a gente mostrou, né, que ela estava obstruída e que depois a prefeitura esteve lá e realizou a sua limpeza. Então essa aqui, como eu disse, então, ela fica na BR-116, também é da mesma sanga do Capitão Jango. A gente pode mostrar aqui, chegar um pouco mais perto, a situação, né, que ela está com bastante galhos também ali, madeira, né, e detritos ali. Então ela está já um pouco começando a trancar a água que passa por aqui, esse processo, né, que pode piorar ainda mais com o passar do tempo, caso, né, não seja tomada então, alguma providência. A gente pode ver também que alguns fios da cerca aqui já caem ali para dentro também. A cerca ela está quase caindo aqui dentro. Vou mostrar um pouco mais para o lado aqui, ó, mas ela está quase caindo. A gente pode ver pelo outro lado, ela está quase então, vindo para dentro daqui da água também, trazendo junto as madeiras. A gente vai mostrar aqui mais um pouco esse espaço aqui, que fica em um terreno que está sendo desmatado. Então também pode ser até em função disso, talvez um pouco as madeiras aparecendo por aqui, mas a realidade é que ela está então com essa obstrução de galhos aqui, de foligem ali, cercada então por alguns arames da cerca também, que acompanham ali os galhos nessa obstrução aqui da galeria, Eduardo. Então a gente mostra mais uma vez e está, né, segue aqui nas ruas acompanhando a situação da cidade após esse período de chuvas, né? Os lugares que ainda ficaram com alguma obstrução, alguma rua danificada também. Então a gente segue acompanhando, e para ter mais detalhes, você está no nosso site, então clica moca.com.br e nossas redes sociais, Eduardo. Tá certo, obrigado, Felipe. Daqui a pouco tá nas nossas redes sociais aí esta informação. Esse foi o Repórter Expo Varejo Costa Doce das Ruas. Daqui a pouco tem mais. E a gente volta aí com a parte final aí do comentário do Marco Longaray. Então, para concluir esta fala, é isso, para nós buscarmos um pouco mais de... Porque o pobre, assim, as pessoas menos possuídas, que não conseguem acumular, fazer... elas pagam tudo, e tu vai lá na conta da luz, tem um imposto, tu vai em parte dos alimentos, ou dos móveis, ou imóveis, ou alguma coisa ali, o teu IPTU está ali, né? Tu dificilmente vai ter uma isenção ali para alguns casos. Tu vai ter a taxa do lixo. Então, enfim, nos combustíveis. Então, assim, ó, quem ganha pouco paga muito mais impostos que os muito ricos. Que os muito ricos, eles, parte do recurso deles é empreendimento, poupança, aí não tem que aplicações. Aí ocorre de quem tem uma renda menor, proporcionalmente paga muito mais imposto. Isso é um descompasso que tem. E está na hora dos multimilionários. Não é a pessoa que ganha 20 mil por mês e que comprou aí ou a pessoa que pensa que tem uma piscina aí que por isso vai ter que pagar. Então nós temos que entender isso. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender quem é que vai ser atingido com uma medida dessa. Não é quem ganha 10, 20, 30 mil por mês. Está longe disso. E por último, dizer uma coisa bem pessoal. Eu estou completando 64 anos neste final de semana aí. E dizer da minha gratidão com as pessoas, com
as amizades que eu fiz ao longo da vida, com quem eu pude conhecer na vida pública, e dizer que a vida não é uma disputa, a vida é dom, a vida é graça, a vida é algo para a gente aproveitar no bom sentido, tentar reverter as adversidades, aprender com as derrotas, e eu tenho a graça, assim, de na minha vida, aqui em Camaquã, até às vezes eu fico... Tanta gente que passa aí, eu já estou lá com 6 décadas e pouco, e as pessoas me cumprimentam pelo nome, são mais jovens, e eu não lembro dessas pessoas mais jovens, de meia idade, eu digo 40 anos, que me chamam pelo nome, né? Mas eu sou muito grato por tudo, né? Pelo dom da vida, por estar chegando aos 64 anos, quando às vezes uns têm uma idade muito além, né? Meu pai está com 85 anos, mas outros tantos, aí já perdi tantos amigos que ficaram pelo caminho com idade até inferior à minha, né? Então, aqui o que eu quero dizer é que da minha vida não é a grande realização, o que eu tenho de melhor é poder, que eu cultivei de melhor, é poder ter muitos amigos, ter pessoas que com elas eu aprendi, convivi, aprendi a ter respeito, e sou muito grato pelo dom da vida, Deus, enfim, pelas amizades, pelas pessoas, e que isso foram muito generosos comigo. Eu só tenho gratidão pela vida, e agora, quando no fim de semana completo mais um aniversário, eu quero principalmente agradecer a todas as pessoas que de uma forma ou de outra estiveram comigo, estão comigo, fazem parte da minha vida, me querem bem como amigo, como camarada, como um aceno de rua que seja. Muito obrigado, um abençoado final de semana a cada um e cada uma, com muita saúde.